UTI neonatal é uma unidade onde a gente encontra os bebezinhos abaixo de 28 dias de vida. É uma UTI onde a gente só tem bebês ou prematuros, ou bebês que nascem com algum desconforto respiratório, ou bebês que às vezes precisam de algum outro suporte, né, de vida. Como a gente sabe que principalmente esses bebês, né, a gente tem que ter um cuidado muito importante com eles, então são bebês que a gente precisa às vezes monitorar mais de perto. Você tem que ter esse amor, assim, essa questão de querer cuidar do filho do outro como se fosse seu, né? Você entrar no lugar daquele pai, você conversar, ver todo aquele sofrimento que aquela família está passando. Então, nós médicos, né, a nossa profissão, médicos, enfermeiros, técnicos, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro, principalmente passar pela dor do outro, aceitar muitas vezes esses questionamentos. A gente sempre tem esse acolhimento, quando eles chegam, a gente tem uma conversa com a enfermagem, nós médicos, a gente tenta trazer esse pai sempre para dentro para nós aqui. Porque a mãe precisa estar no dia a dia desse bebê, né? Então a gente tenta fazer esse acolhimento o melhor possível, até para dividir com elas a dor, o sofrimento, que elas estão precisando de ajuda. A gente busca o serviço de psicologia, a gente tem bem ativo aqui no hospital. Então isso a gente busca com esse apoio que eu acho assim é multidisciplinar, né? Desde que ela chega lá na portaria até onde ela vai no alojamento para ficar aguardando esse bebê sair da UTI. Então a gente sempre tenta buscar essa humanização do cuidado. Tudo que a gente tem aqui, a gente não está perdendo em nenhum lugar. Tudo que tem de última geração, as incubadoras, os monitores, os eletrodos, aparelhos mais modernos, BiliCare, para não fazer exame de sangue nas crianças, que a gente já consegue ver icterícia. Então, assim, isso me enche de orgulho em falar que o nosso hospital, a gente tem o que há de melhor, assim, para oferecer para os nossos bebês. Não sei o que deu que ele veio antes, né? Aí, nós vamos parar aqui no hospital. Eu ganhei ele lá às 10:50, daí eles falaram que vinha pra... Ele ia ter que ficar na UTI até ganhar peso, porque ele é prematuro, veio antes, né? Aí o médico chegou e falou, não, a gente ligou pro hospital, o único lugar que tem vaga é lá em Timbó. Minha mãe queria se jogar junto na incubadora pra vir com ele. Aí foi perguntar, né, se não tinha como alguém vir junto, tipo o pai ou a mãe, né? Mas a mãe não tinha como porque estava internada ainda, né? Aí eles falaram que não vinha ninguém, vinha só o nenê. Aí o nenê saiu de lá, eu fiquei chorando, né? Imagina. Chora de alegria. Aquele dia a mãe chorava de tristeza, né? Mas deu tudo certo, né? Mas elas todas, a UTI lá, sempre atenciosas com a gente, perguntam as coisas, tudo, elas respondem certinho, né? Tudo bem queridas. Ah, cara, é difícil porque a gente quer esquecer esses momentos, né? E quando vem assim, a gente não segura. Mas foi bem complicado, meu Deus. Só felicidade, não vejo a hora, né, de ir para casa. Então tá tudo pronto lá na casa já, só esperando. Ele nasceu lá em Pomerode, minha bolsa estourou 36 semanas. Daí ele precisou vir, que estava com o pulmãozinho fraco ainda. No início a gente não achou UTI, daí o doutor lá lembrou que tinha que ir em Timbó, a gente entrou em contato aqui e conseguimos uma vaga aqui em Timbó. Aqui ele ficou 14 dias. Daí a gente veio à noite com ele, eu vim acompanhando o SAMU, né? Daí a gente chegou aqui para deixar ele na UTI. Não foi fácil. Ainda bem que a gente foi bem recepcionado pela doutora Jéssica. Daí ela acalmou eu porque a gente estava nervoso, né? Falou que ele estava bem cuidado e foi bem cuidado. Então, de início, assim, foi bem assustador. Como eu tinha perdido 2 e deixar um bebê na UTI não foi fácil. E daí eu fiquei internada lá em Pomerode, não pude vir com ele pra cá. Até eu ganhar alta lá em Pomerode, né? Mas no momento que eu entrei na UTI, todas as enfermeiras, todo aquele cuidado com ele. E as enfermeiras vinham conversar comigo, a médica vinha conversar comigo, a psicóloga. Foi tudo muito bom. Tinha muita fé que ele saiu muito bem daqui. Muita fé mesmo, porque a gente via o cuidado que todo mundo tinha com ele aqui, né? Então, a gente sabia que tá tudo certo. Dentro de uma UTI neo, a gente não tem o paciente bebê somente, a gente tem o paciente que são os pais, aquela família, a família que precisa ser acolhida. Quando ela entra aqui, ela entra em choque, então tudo que tu falares para ela abertamente, ela não vai ter a compreensão. Então, diariamente, tu tem que trabalhar com eles. Tem toda a rede de apoio multidisciplinar,
que apoia junto conosco com a enfermagem, né? Por isso que a gente sempre orienta a família, estejam calmos, não é fácil, mas a gente está aqui com vocês. Os bebês, eles ficam isolados porque eles estão na incubadora, né? Protegidos, e a incubadora está fornecendo o âmbito do útero materno, ao qual ele precisa para estar recuperando tudo que ele não teve durante a gestação. Os pais têm livre acesso o tempo todo com eles, né? E esse vínculo de pai e mãe é muito importante neste momento, porque é a força que eles precisam. Sou mãe, né? Então tu sempre pensa que tu vai tratar aquela pessoa, aquele bebê como se fosse o teu bebê. E tu vai fazer o que uma mãe gostaria que fizesse, né? Então tu vai proporcionar para ele tudo o que tu gostaria. A primeira coisa que a gente faz realmente, ela entra numa porta ali, a gente faz com que ela se sinta acolhida, né? Que ela se sinta especial, que ela vai ser, né, o centro das atenções agora, seja a termo, seja com prematuro. Então ela vai se sentir acolhida, né? A gente vê que elas vêm com mais segurança, né? E acho que a gente também consegue passar uma boa segurança para elas, né? Fazendo com que elas realmente confiem que o bebê delas vai ficar no mesmo lugar que elas estão, né? Não digo no mesmo espaço físico, né? Mas que elas vão, que o bebê vai ficar no determinado lugar e elas vão para a enfermaria, mas sabendo que o bebê delas está ali, logo junto com elas, né? A nossa sala de parto, uma época atrás, ficava com o leito virado para o nascer do sol. E quando nasce o sol, irradia tudo ali a sala de pré-parto, né? E a sala de parto. Bem na hora que um bebê nasceu, que ele coroou, que ele saiu, nasceu o sol, olha. E veio o sol, bem na hora, assim, sabe? Veio na cabeça do bebê. Meu Deus, foi muito emocionante. Os pais choraram, o médico chorou, eu chorei, porque foi bastante emoção. Ela nasceu aqui no hospital e quando eu subi para o quarto com ela, a enfermeira acabou percebendo que ela não conseguia mamar, ela estava muito fragilzinha assim que nasceu. Então, acabou descendo aqui para a UTI, né? A gente no princípio achou que era rapidinho, ia ficar umas noites, uns dias só. Para mim, eu achei que só era um momento. Ela ficou 2 semanas, ficou 14 dias na UTI. Claro, né? Tá com um filho na UTI, a gente fica bem, né? Bem debilitada. Mas pra mim era bom porque, tipo assim, mais tranquilo, porque eu conhecia todo mundo. Eu chegava aqui, aí as meninas já vinham me falar alguma coisa. Ah, tua filhinha hoje fez isso. Ah, hoje ela chorou. Muito bem cuidada. Tipo assim, as meninas, a gente chegava, às vezes, tipo, a fisioterapeuta já tava com ela no colo pra me entregar, né? Aquela coisa assim. A gente ficava até... Quando a gente foi subir, né, pro quarto, ela disse, vamos ficar com saudade. Eu, não vai não. Já ter descido direto daqui, dela ter vindo do quarto direto para a UTI aqui no próprio hospital, já foi assim para mim até um conforto. Naquela noite que ela desceu, eu não fiquei desespero nem nada, porque eu pensei assim, é pouco tempo, já ela sobe, né? Só depois eu fui saber que ela ia ficar mais, mas mesmo assim eu ficava um pouco mais tranquila, porque era aqui, eu estava, primeiro eu fiquei aqui os 3 dias, aqui ainda internada, né, no pós-parto. Então tudo isso para mim foi mais tranquilizante. No início, que eu comecei aqui, a maternidade era junto com a clínica médica. Os bebês, quando nasciam, ficavam 2 horas na incubadora, a mãezinha voltava para o quarto e o bebê ficava lá. O bebê que estava bem, 2 horas a gente já banhava e entregava para a mãe, depois de 2 horas, para iniciar o processo de amamentação. Os bebês que nasciam com algum problema, assim, prematuros, então a gente ficava lá com eles na incubadora e eles permaneciam aí até que a gente conseguisse uma transferência, que era muito difícil. Às vezes a criança ficava e a gente conseguia reverter. A gente viu a importância que é a mãezinha ficar do lado do bebê. Como o bebê reage quando a mamãe está ali, que pega na mão, que conversa.
existe uma reação, porque é o vínculo que tem, né, mãe e bebê. Tendo a UTI aqui dentro, elas ficam bem mais tranquilas, bem mais confiantes do que um bebê sendo transferido para outro município, que muitas vezes não é Blumenau, muitas vezes é longe, e daí elas ficam muito apreensivas. A gente encontra, eles dizem, ai, olha aqui, ó, o bebê que tu deu banho, o bebê que tu me ajudou, e me agradecem por eu ter ajudado a amamentar, ter ajudado elas e ter sentido, ter ficado com elas nesse momento, porque não é fácil. A mãe da Agatha é uma menina que estava aqui, que veio de Porto Belo, acho que é. Ela me mandou foto, o bebê tá mamando, tá ganhando peso. Nossa, isso é muito feliz. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque eu sei que eu ajudei e eu pude fazer algo para essa mãezinha e para esse bebê, né? Acho que salvar a vida vai muito além do que você salvar a vida, né? Você salvou, às vezes, e entrou na vida de tanta família, né? Salvou a vida de um pai, a angústia de uma mãe, então acho que isso não tem preço. Tu conseguiu, às vezes, tu chegou no plantão e tu achava, de hoje não passa. E aí depois, com 1 ano, a mãe vem e te mostra o bebê saudável, né? E tu conseguiu fazer tudo que tinha para fazer, tu conseguiu.